Uma boa noite a todos, sejam bem-vindos a esse espaço virtual que, na verdade, hoje é a nossa igreja, o local onde dedicamos alguns momentos para refletir sobre a palavra de Deus e, ao mesmo tempo, para compreender um pouco melhor essa temática tão importante que é a temática da oração. Você já sabe que nessa última semana, através desse canal, eu estudo a lição com o pastor Samuel Camilo. Nós estivemos fazendo juntos uma semana de oração, uma semana onde analisamos a temática da oração no Evangelho de Lucas, que é o Evangelho da oração. Eu espero que você tenha sido abençoado através dos estudos que tivemos aqui. É claro que eu apenas peguei alguns aspectos que são mencionados no Evangelho de Lucas relacionados à oração. Eu ousaria te dizer que nós poderíamos fazer aqui 2 ou 3 semanas de oração completas, baseado apenas na temática de oração no Evangelho de Lucas. Eu te desafio a, a ler de novo o Evangelho de Lucas, mas procurando, buscando no Evangelho essa temática da oração, e você vai levar um susto bom quando você estudar a respeito disso. Entre todos os temas, eu confesso a você que hoje eu tinha pelo menos uns 3 ou 4 temas relacionados à oração no Evangelho de Lucas, e entre eles eu tinha que escolher um. Então eu resolvi pegar o final do Evangelho. Depois de tantas experiências de Jesus com a questão da oração, quando ele está encerrando o Evangelho, ele também vai falar a respeito disso. Então vamos fazer uma coisa? Eu vou ler o texto, a gente faz uma oração, e aí na sequência vamos conversar um pouquinho a respeito disso, tá ok? O texto que eu vou ler é Lucas 24, a partir do versículo 49, que diz assim: Agora envio a vocês a promessa do meu Pai, mas fiquem na cidade até que sejam revestidos de poder do céu. Depois Jesus os levou a Betânia e, levantando as mãos para o céu, os abençoou. Enquanto ainda os abençoava, deixou-os e foi levado ao céu. Então eles o adoraram e voltaram para Jerusalém, cheios de grande alegria, e estavam sempre no templo louvando a Deus. Feche os seus olhos, por favor, e ore comigo. Obrigado, Pai, por tua palavra, por sabermos que o Senhor Jesus tem promessas especiais para nós. Eu gostaria de te pedir que o mesmo Espírito Santo que trabalhou com Lucas para registrar essas palavras, que ele também esteja conosco agora, para que possamos entendê-las e, ao mesmo tempo, nos apropriarmos das promessas aqui contidas. Pois é em nome de Jesus que oramos. Amém. Bem, quando você vai olhar para o Evangelho de Lucas, existe um aspecto que precisamos compreender. O Evangelho de Lucas, ele é visto por alguns teólogos como sendo o volume 1 de uma obra literária feita por Lucas, sendo que o volume 2 seria nada mais nada menos do que o livro de Atos. Então, o bloco completo a respeito daquilo que foi a obra literária feita por Lucas seria a junção do Evangelho de Lucas e, ao mesmo tempo, do livro de Atos. Parece, quando você vai ler essas duas obras, que Lucas ele quer dar uma demonstração, ele quer mostrar que o livro de Atos é nada mais nada menos do que a continuidade da história do Evangelho. No Evangelho, nós encontramos Cristo Jesus estabelecendo as bases sobre as quais a igreja seria estabelecida. No livro de Atos, nós percebemos como os discípulos agora, finalmente, aprendendo e entendendo quais eram as armas especiais usadas por Jesus para alcançar tanto sucesso no contexto do ministério, eles acabaram lançando mão dessas mesmas armas e então agora eles têm tanto sucesso como Cristo Jesus havia tido no Evangelho. Aliás, eles agora, movidos pelo Espírito Santo, fazem coisas extraordinárias. E uma das profecias feitas por Cristo Jesus, no contexto do Evangelho, de que eles fariam coisas ainda maiores do que aquelas feitas por Jesus, acabaram sendo evidenciadas no livro de Atos. Mas isso é um elemento que a gente vai ver também um pouquinho, se der tempo, ainda no nosso estudo hoje. O fato é que o texto que lemos ainda há pouco demonstra o último momento de Jesus com seus apóstolos. Quando você vai ver como os evangelhos terminam, todos eles terminam com algum tipo de comissionamento da parte de Jesus em relação aos apóstolos. Quando Jesus termina o seu ministério, depois da sua morte e ressurreição, ele ainda permanece com os apóstolos durante um período de 40 dias, nos quais ele vai aparecer várias vezes a eles, falando-lhes a respeito da natureza do reino. Porque, aliás, eles não tinham compreendido a noção do reino durante os 3 anos e meio em que Jesus estivera com eles. Agora, logo depois da ressurreição, nesses 40 dias,
Não é que Jesus ficou com eles durante 40 dias. O livro de Atos, no capítulo 1, vai mencionar que ele apareceu aos discípulos várias vezes durante esses 40 dias para poder ensinar-lhes a natureza do reino. Agora, nesse último encontro deles, e eles entenderam que aquele era o último encontro, Jesus, ele vai dar a eles a grande comissão, vai enviá-los pelo mundo inteiro para poder pregar o evangelho. Mas Lucas é o único que vai dar esse detalhe que vai aparecer no texto. O restante do texto é muito parecido, inclusive, com os outros evangelhos. Entretanto, nesse versículo que acabamos de ler, nós reparamos que há uma diferença. Lucas vai mencionar que Jesus vai dizer para eles: eu agora envio a promessa do Pai. Você sabe que a outra característica marcante do Evangelho de Lucas é a presença da terceira pessoa da divindade, o Espírito Santo de Deus. Você vai reparar que o Espírito Santo é muito presente no Evangelho de Lucas. É uma pena não termos a oportunidade para poder analisar esse aspecto no Evangelho. Quem sabe poderemos fazer uma outra série relacionada a isso, para podermos compreender essa mesma questão. Mas agora, Lucas ele vai mencionar que Jesus, as últimas palavras de Jesus são: eu envio a vocês a promessa do Pai, mas para que vocês possam recebê-la, fiquem em Jerusalém até que do alto sejais revestidos de poder. E o texto vai mencionar que eles viram Jesus subindo ao céu, eles retornam a Jerusalém e eles estavam sempre no templo louvando a Deus e ao mesmo tempo buscando a presença do Senhor. O livro de Atos vai continuar esse relato. No livro de Atos, no capítulo 1, Lucas vai retornar um pouquinho antes da ascensão de Jesus e vai mencionar que nessa última conversa que Jesus havia tido com os discípulos, além de pedir que eles ficassem em Jerusalém, e em Atos capítulo 1, versículo 7, você vai perceber a promessa de Jesus. Jesus vai dizer: fiquem em Jerusalém até que do alto sejais revestidos de poder, e sereis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém como em toda a Judéia e Samaria e até os confins da terra. Na promessa de Jesus aos discípulos, eles deveriam ficar em Jerusalém para que pudessem ser cheios do poder do Espírito Santo, e então eles testemunhariam em todas as partes, começando por Jerusalém, depois na Judéia, Samaria e até aos confins da terra. Entretanto, enquanto ele está falando a respeito disso, os discípulos ainda não tinham compreendido tudo que estava embutido nessa ordem. E a gente percebe que mesmo ele tendo passado 40 dias depois da ressurreição, falando a eles a respeito da natureza do reino, um dos discípulos ainda vai fazer uma pergunta. Ele vai dizer: Senhor, vai ser essa época que o Senhor vai restaurar o reino a Israel? E Jesus vai olhar para eles e vai dizer: não compete a vocês saber os tempos e as estações que o Pai separou para si mesmo. Duas palavras gregas, cronos e kairos. Não tenho tempo para falar a respeito delas aqui hoje. Quem sabe em outro momento a gente possa falar sobre isso. Cronos é o tempo cronológico. Kairos é a intervenção de Deus na história. E Jesus está dizendo: não se preocupem nem com a passagem do tempo, dias, meses, anos. Não se preocupem com isso. E nem com o Kairos, quando é que Deus vai intervir na história. Mas preocupem-se apenas com uma coisa. E aí vem a ordem de Jesus: fiquem em Jerusalém, até que do alto sejais revestidos de poder. Mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e sereis minhas testemunhas em toda Jerusalém, Judéia, Samaria e até os confins da terra. O que é mais interessante é que depois que Jesus sobe ao céu, e Lucas vai dar mais alguns detalhes no livro de Atos, ele vai mencionar que Jesus começou a ser elevado às alturas, e os discípulos ficaram olhando para o céu, atônitos, enquanto uma nuvem encobria Jesus. Enquanto eles estão olhando para os céus, dois anjos se posicionam ao lado dos apóstolos e vão dizer: varões galileus, por que estáis olhando para as alturas? Esse mesmo Jesus que foi recebido no céu virá do mesmo jeito que para o céu vocês o viram subir. E enquanto eles estão pensando nisso, os anjos também desaparecem, eles retornam a Jerusalém e vão fazer exatamente o que Jesus havia dito. E aí eles permanecem 10 dias em Jerusalém, fazendo o quê? Orando, buscando a Deus, clamando pela presença manifesta do Espírito Santo. É a primeira vez no contexto da história desses apóstolos que eles vão fazer uma coisa diferente. Você deve ter reparado, enquanto estudamos durante essa semana, nas outras mensagens, que quando Jesus estava com eles, e Jesus várias vezes os levou para poder orar junto com ele. Em todas elas, os evangelhos são claros ao mencionar
que esses apóstolos aproveitaram para poder dormir um pouco, para descansar. Jesus permanecia em oração, mas eles iam dormir. Foi isso que aconteceu lá no Monte da Transfiguração, quando Pedro, Tiago e João estavam com Jesus. Aliás, falamos sobre isso nessa semana. Foi isso que aconteceu na última noite de Jesus, antes dele ser preso, lá no Getsêmani. Não apenas esses três, mas todos os demais dormiam. Por duas vezes Jesus vem até eles e diz: mas nem uma hora vocês puderam velar comigo. Por isso eles fracassaram de forma tão tremenda, mas agora nesses 10 dias a situação era diferente. Jesus havia subido para o céu, havia dado a eles uma grande comissão, eles deveriam pregar o evangelho. A palavra evangelho, do grego evangelion, que significa literalmente as boas notícias. Quais eram as boas notícias? Jesus havia morrido, ressuscitado, ido ao céu, mas ele voltaria. E aqui entra a grande questão. Ele voltaria para quê? Ele voltaria para buscar aqueles que haviam acreditado nele, haviam se comprometido com ele, bem como com o reino. Quem contaria para todas as pessoas e daria a elas a oportunidade para tomarem essa mesma decisão? Tudo começaria com os apóstolos. Por onde eles começariam? Eles não faziam ideia. Agora, eles pensavam que Jesus havia pregado durante 3 anos e meio e agora, como testemunhas da ressurreição de Jesus e ao mesmo tempo da ascensão dele ao céu, algo em torno de 500 pessoas, é o que Paulo vai mencionar, viram o Cristo ressuscitado e viram quando ele subiu ao céu. E quando Jesus deu a ordem, vão para Jerusalém e fiquem lá até que do alto sejais revestidos de poder, apesar de 500 pessoas terem tido a oportunidade de receber essa ordem, apenas 120 obedeceram. Lá no cenáculo, no dia do Pentecostes, haviam 120 discípulos de Jesus, incluindo os 12, bem como também, aliás, os 12 não, os 11, né, porque Judas havia colocado um ponto final na própria vida, mas ali também estava Maria, mãe de Jesus, os irmãos de Jesus, que nessa altura haviam se convertido. Paulo vai mencionar especificamente que Jesus, depois da ressurreição, apareceu, teve uma conversa séria com Pedro, teve uma conversa pessoal com Tiago, que acabou se tornando depois o pastor da igreja de Jerusalém. Esse Tiago era irmão de Jesus. E os irmãos dele, que agora criam nele, estavam lá também, todos foram cheios do Espírito Santo. E no Pentecostes, algo extraordinário aconteceu. Eles começaram a receber o dom do Espírito Santo, como que um estrondo aconteceu naquela região de Jerusalém. As pessoas correram para lá para ver o que estava acontecendo, quando perceberam que haviam como que chamas de fogo sobre a cabeça dos apóstolos, e eles falavam em outros idiomas, e as pessoas agora começaram a se aglomerar no entorno dos apóstolos, enquanto eles falavam na sua própria língua, no seu próprio idioma. E eles entendiam as grandezas de Deus. E você vai perceber que o sermão de Pedro foi ali, de alguma maneira, preservado em Atos capítulo 2, e no final do sermão de Pedro, você percebe 3.000 pessoas tomando a decisão de se entregar a Jesus, passando pela experiência do batismo e agora sendo agregadas à igreja. E o livro de Atos agora continua, capítulo 3, capítulo 4, capítulo 5, capítulo 6, até que chega um determinado momento em que a conta se perdeu. Chegou um momento em que tantas pessoas estavam sendo agregadas à igreja que o livro de Atos só vai dizer, e mais pessoas acreditavam e aceitavam a mensagem dos apóstolos, e até muitos sacerdotes obedeciam à fé. O que está acontecendo aqui? O que Lucas está dizendo é que, em resposta à oração, por que nós separamos 10 dias de oração e esses 10 dias serão concluídos amanhã? O programa que a gente está fazendo dos 10 dias de oração, amanhã nós estaremos encerrando esses 10 dias de oração. Eu não sei quanto a você, mas eu experimentei de forma extraordinária o poder de Deus durante esses 10 dias. Clamei a Deus e vi coisas extraordinárias acontecerem. Eu continuo clamando porque os 10 dias ainda não terminaram. Os 10 dias não podem ser apenas um programa igrejeiro, ele tem que ser para a gente um estilo de vida. Esse espírito de busca, de clamor, tem que ser alguma coisa que nos acompanhe todos os dias. Por quê? Porque nós temos uma grande comissão dada por Cristo Jesus. É uma missão de compartilhar com as outras pessoas a respeito de Jesus, mas veja bem, o livro de Atos vai mencionar que os apóstolos só conseguiram alcançar grande poder na pregação do evangelho porque eles estavam cheios do Espírito Santo. E a Bíblia vai mencionar que a razão pela qual eles se tornaram cheios do Espírito era exatamente pelo fato de que eles haviam permanecido em oração, clamando a Deus, 10 dias de clamor.
Parece perda de tempo, né? Para nós que somos tão ativistas e buscamos fazer muita coisa, a gente tem que estar sempre fazendo alguma coisa, produzindo alguma coisa. 10 dias parados para orar? A Bíblia vai mencionar que foi por causa desses 10 dias que a época deles, a sociedade daquela época foi completamente impactada pela mensagem deles. O apóstolo Paulo, ele vai escrever algum tempo mais tarde que naquela época todo o Império Romano ficou sabendo a respeito de Cristo Jesus. E quando percebemos alguns documentos que foram preservados do primeiro século, a gente percebe exatamente isso. No primeiro século, a mensagem a respeito de Jesus chegou em todos os territórios do Império Romano. Eles mudaram a cara da sociedade deles por causa da mensagem de Jesus. Como eles tiveram capacidade para poder chegar em cada tribo, língua, povo e nação? É interessante que alguns escritos dos pais da igreja mencionam que houve um determinado momento que os apóstolos, eles demoraram um tempo também para poder entender. O processo de amadurecimento deles foi bem tardio. Para você ter uma ideia, como em Atos capítulo 2, a Bíblia vai mencionar que haviam representantes da diáspora, aqueles judeus que haviam sido espalhados por todos os cantos e que agora na época da Páscoa vinham a Jerusalém. Então, como haviam indivíduos que representavam todas as nações, os apóstolos acreditavam que eles já tinham conseguido pregar o evangelho a todo mundo, porque já haviam representantes de todas as nações que haviam, de alguma forma, aceitado a Jesus como Messias. Então eles não achavam que eles tinham que sair de Jerusalém. E eles vão permanecer em Jerusalém por pelo menos mais 20 anos. Vai ser, na verdade, a perseguição movida por Saulo de Tarso algum tempo mais tarde, que vai fazer com que os primeiros apóstolos fujam de Jerusalém. E então o evangelho começa, por causa da perseguição, a se espalhar para fora dos limites de Jerusalém, chegando até a Judéia, Samaria, e vai chegar até os confins da terra. Quando eles compreenderam, eles teriam, na verdade, olhado para o Império Romano para poder tentar descobrir aonde o dialeto que eles falavam era falado no Império Romano. E de acordo com os locais onde eles sabiam que aquele idioma que eles haviam recebido do Espírito Santo havia sido, era falado, eles dividiram o mapa do mundo que eles conheciam entre eles. Você tem uma ideia do que é isso? Imagine você pegar o mapa do mundo e dividir entre as pessoas da sua igreja e dizer, bom, eu agora vou pregar nessa região porque esse país ou essa nação, eu vou para lá para poder pregar o evangelho. Esses indivíduos foram tremendos. Como eles tiveram tanta coragem quando, na verdade, haviam demonstrado tanta covardia anteriormente? A Bíblia vai explicar. Eles passaram 10 dias orando, receberam o Espírito Santo de Deus, e o Espírito Santo deu a eles uma ousadia que ninguém nunca, jamais foi capaz de poder perceber neles anteriormente. Até os inimigos de Jesus chegaram à conclusão de que eles realmente haviam estado com Jesus, porque o jeito como eles falavam, o jeito como eles pregavam, agora era muito parecido com Cristo. Até chegar um determinado momento em que, em Antioquia da Síria, pela primeira vez, os seguidores de Jesus são chamados cristãos. Por quê? Porque eles eram tão parecidos com Cristo, que agora eles são chamados cristãos. Eles são parecidos com Cristo Jesus. Falam como ele falava, agem como ele agia, vivem como ele vivia. Eu, quando olho para esses textos, eu me sinto realmente pequeno. E o chamado de Deus para você e para mim não mudou. Continua o mesmo chamado para os apóstolos. O Senhor continua olhando para você e para mim, dizendo, vão por todo mundo. Compartilhem a boa notícia que vocês receberam. Existe salvação para todas as pessoas. Virei outra vez e vos receberei para mim mesmo, para que onde eu estou estejais vós também. Falem sobre isso para todas as pessoas, a cada tribo, língua, povo e nação. Como faremos isso? Tudo começa de uma forma muito simples. Oração, clamor, batismo do Espírito Santo. E então, o Espírito Santo poderá nos usar de forma extraordinária para poder alcançar cada pessoa. Talvez você não seja chamado para poder pregar o evangelho do outro lado do mundo, mas talvez você seja chamado para poder testemunhar num lugar muito mais complicado, que é talvez dentro da tua casa, dentro da tua faculdade, dentro do teu trabalho, na empresa onde você está, na sua vizinhança. Uma coisa é fato. Quando colocarmos como prioridade a pregação do evangelho, nós seremos empurrados para a oração. Orando, receberemos o Espírito Santo.
dirigidos por Ele, nós conseguiremos dar a última mensagem de advertência ao mundo, mencionando: Jesus voltará nessa geração. Tome hoje a decisão de viver essa experiência. Coloque a sua vida nas mãos do Senhor. E eu tenho a plena certeza de que você será uma grande bênção aonde Deus te colocar. Ore comigo. Obrigado, Senhor, por tua palavra e pela certeza que temos do teu amor, da tua compaixão, do teu cuidado e ao mesmo tempo dos planos que o Senhor tem para nós. Ajuda-nos a aprender com os apóstolos, orando, buscando pelo poder do Espírito Santo, para sermos os instrumentos usados por Ele para chegar a cada tribo, língua, povo e nação, para testemunhar a todos que esse é o tempo do aparecimento de Jesus. Nos colocamos em tuas mãos no nome de Cristo. Amém. Muito obrigado por ter acompanhado essa semana. Deixa eu aproveitar para poder te pedir que, se você foi abençoado por essa mensagem, compartilhe esse link com todas as pessoas que você puder, para que, quem sabe, mais pessoas também tomem a decisão de orar, buscar pelo Espírito Santo e também de se tornarem testemunhas de Jesus. Que Deus te abençoe, que Deus te guarde. Se você faz parte das igrejas de Calcaia do Alto, não se esqueça que amanhã eu continuarei essa mesma semana, essa mesma temática. Amanhã vou estar estudando mais um tema dentro do Evangelho de Lucas relacionado à oração, mas de forma presencial. Às 9 da manhã eu estarei na igreja da Capelinha e às 10h30 eu estarei na igreja do Monte Verde. Você é meu convidado para poder fazer parte desse movimento. Que Deus te abençoe.